Gente, olha só, primeiramente sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre fios de PDO. Estou aguardando Dani aceitar aí o convite. Dani, tá me vendo? Acho que deu. Deu certo. Deu! Oi, Tudo bom, gente. Tudo amiga? bem? Tudo bem, sim. Gente, eu estou aqui dizendo, Dani, que hoje nós vamos falar um pouquinho sobre fios de PDO e todas as indicações. Eu espero que seja uma live produtiva, né, Dani? Sim, vai ser maravilhosa. Pessoal, antes de tudo, eu queria apresentar essa nova parceira da nossa clínica, a dermatologista Daniele Damares. Só um momentinho, Dani, deixa eu tentar entender aqui o que Cássia está me dizendo. O som não está sincronizado com os movimentos dos lábios, parece dublagem. Tá assim, pessoal, com todo mundo? Ou é a questão mais da internet individual? Alguém Melhorou? poderia me passar? Tá, ó, Avisem se tá Letícia ok. tá falando aqui que está normal. Tá dizendo que tá ótimo. Letícia tá me falando aqui que está ótimo. Tudo bom, Ótimo. Letícia? Seja bem-vinda. Uhum. Acho que Ótimo. a internet. Cássia, talvez seja a sua internet. Ó, Emily tá dizendo que tá tudo ok. Beijo, Emily. Perfeitas. Agora está. Cássia tá falando que agora está. Paulo Acho que também dá tá para dizendo que tá começar, tudo né, ok. Lari? Vamos lá. Então, gente, é o Vamos. seguinte. Hoje nós decidimos escolher este tema, né, Dani? Fios de Uhum. PDO. Na verdade, os fios, eles já existem aí no mercado há muito tempo, há mais de 30 anos, que eles são usados para sutura, o fio de polidioxanona. Mas nos últimos tempos, ele ganhou uma força maior na área da estética, né, Dani? E Sim. aí nós escolhemos esse tema para abordar junto com vocês. As dúvidas que vocês tiverem que estejam relacionadas com o tema, nós iremos responder aqui. E hoje, essa nossa live, ela vai ser guiada pelas perguntas que foram feitas na caixinha de pergunta durante essa semana que nós deixamos na divulgação. E no final, lembrando que nós teremos o nosso sorteio de homenagem ao ano da clínica do nosso CM Slim. Então, é isso. Mais alguma informação, Dani? Quer se apresentar primeiro? Ótimo. Como eu sou nova aqui, eu vou começar me apresentando, tá? Eu sou Daniele Damares, para quem não me conhece. Eu me formei aqui na Universidade Federal da Paraíba, mas eu fui para o Rio Grande do Sul, para Porto Alegre, para fazer minha formação, tá? Eu fiz dermatologia na Santa Casa de Porto Alegre e retornei para Paraíba e a Clínica Larissa Glória me abraçou. Estou muito feliz em fazer parte da equipe agora. Acho que vai ser uma troca bem interessante, bem bacana. E essa live, assim, é para a gente começar com tudo agora e mostrar novidades para vocês, mostrar o que a gente tem de melhor para oferecer em termos de estética, de bem-estar e de saúde, tá bom? Acho que é mais ou menos isso. É isso aí. E, gente, uma coisa que eu falo sempre daqui da clínica, a clínica, vocês sabem que tem meu nome, né, Larissa Glória, mas na verdade o objetivo dela, primordial, é a escolha de profissionais, de excelentes profissionais que faz a diferença, né? Você ter um profissional com uma boa formação, uma formação diferenciada e com um olhar diferenciado e humanizado para o paciente. Então, essa realmente assim, é uma visão que toda a equipe tem em relação à clínica, ao objetivo da clínica principal. Vamos lá, gente. Vou começar aqui com as perguntinhas. Eu deixei aqui no computador para me facilitar. E vamos à nossa primeira pergunta relacionada aos fios de PDO. Bora lá. Vamos Doutora, o lá. fio fica permanente na nossa pele ou ele absorve com o tempo? Gente, antes de tudo, eu queria até apresentar a vocês os fios para que a gente possa responder essa pergunta. Estou pegando um fiozinho aqui, pessoal. Só para vocês entenderem, que eu acho que é importante. Muita gente pensa em, quando fala fio, as pessoas falam, meu Deus, vai um fio dentro de mim, Jesus, que fio é esse, né? Já pensam em fio, assim, de energia, mas Já ficam vamos lá. preocupados. Mas assim, o fio tá aqui, ó. Ele fica presinho
ou em uma agulha ou em uma cânula. Neste caso aqui eu estou com uma cânula, tá? A ponta da cânula ela é romba, onde nós chamamos de fio canulado. E vocês, não sei se vocês conseguem notar, tá dando para ver que na pontinha dele tem um fiozinho azul. Ó. Quando eu giro, eu consigo visualizar esse fio azul. Não sei se está dando para ver direito por causa da luz, né? Mas enfim, só para vocês entenderem que esse fio é de uma substância que ela é biocompatível e ela é biodegradável. Então, isso nos ajuda no quesito de não ter tantas complicações, de não ter rejeição. Então, relacionado a essa primeira pergunta, se ele fica permanente na nossa pele ou se ele é absorvido com o tempo, existem dois tipos de fios relacionados a essa pergunta, que são os fios absorvíveis e os fios não absorvíveis, tá? Os fios não absorvíveis, que seriam fios mais permanentes, por exemplo, o que era conhecido como fio russo, fio de ouro, que foram os primeiros. Esses fios, eles são considerados não absorvíveis, então eles são mais duradouros, são permanentes. Porém, eles estão cada vez mais em desuso. Por quê? Porque além do processo de rejeição que possa existir por serem permanentes, existe também a dificuldade de se realizar outros procedimentos quando você tem um fio não absorvível. Eu tive um caso, se essa paciente estivesse aqui, ela já estaria comentando que ela tinha um fio não absorvível. E nós estávamos para fazer uma harmonização facial, uma estruturação. Ela tem uma média de 60 anos, nós precisávamos estruturar o rosto dela, que perdeu gordura, né? Então, quando eu fui realizar o procedimento, que ela me relatou que tinha os fios permanentes, gente, foi muito mais difícil conseguir realizar o procedimento. Porque a gente tem que lembrar que o fio é mais um procedimento que vai nos auxiliar na produção de colágeno, no rejuvenescimento facial. Mas ele vai estar lá numa camada específica para uma função específica. E nós temos outros tratamentos para outras funções. Por exemplo, preencher o fio, ele não tem como substituir, principalmente em algumas situações, um preenchimento para dar um suporte maior. Então, temos os fios não absorvíveis e temos os fios absorvíveis, que são esses que estão em alta, que nos últimos 3 anos, na verdade 4, foi em 2017 que a Anvisa liberou os fios para serem usados no mercado da estética. Então, nós temos aí os fios absorvíveis, que neste caso tem o PDO. Polidioxanona, que ele não é permanente, com o tempo ele vai sendo absorvido. Mas o que é interessante dele? É a sua capacidade de produzir colágeno e de fazer o efeito lift quando ele tem as suas garrinhas. Então, assim como temos o PDO, nós temos, por exemplo, provavelmente alguém pode perguntar sobre o fio silhuete. O fio silhuete, ele também é um fio absorvível, mas a sua substância não é o PDO, que é polidioxanona. A substância é o ácido polilático, mas eles são absorvíveis e ficam aí numa duração vai depender muito do fio, de 8 meses a 2 anos. Lembrando, o que é interessante do fio, que eu acho que a gente tem que colocar na cabecinha. O fio, por mais que ele saia, aquele enovelado de colágeno, vou lembrar aqui para vocês, eu sempre gosto de mostrar visualizando, fica mais fácil. O fiozinho tá aqui, certo? Ele em volta vai formar um enovelado de colágeno. Então, por mais que a substância, o produtinho saia, o colágeno ele vai ficar ali naquela região. Então, digamos, o fio durou 8 meses, o colágeno permanece, até que você naturalmente comece a degradar o seu colágeno. Primeira pergunta foi essa, Dani. Vamos para a segunda. Vamos, eu acho que vocês estão conseguindo entender. Como estamos aí, vão mandando mensagem, vamos dando aí coraçãozinho. Acho que o áudio tá direitinho, né? Que ninguém reclamou. Tá direito. Tá. Vamos lá. Ótimo. Em relação à segunda pergunta, Dani. Tá, doutora, o fio de PDO é diferente do fio de sustentação? Então, gente, na verdade, o fio de PDO, hoje em dia, a gente tem tanto fios lisos quanto fios que podem promover uma sustentação também, tá? Larissa mostrou alguns exemplos de fios, mas o fio de PDO em si, ele pode ser lisinho, quanto ele pode ter espículas que são mini garrinhas ao longo do fio, tá?
Essas mini garrinhas, que são as espículas, podem promover um efeito de lifting. Só que a gente tem que colocar na cabeça da gente que esse lifting não é um lift cirúrgico, tá? Não é a mesma coisa de levar essa paciente para um bloco cirúrgico e fazer um procedimento cirúrgico. É muito menos invasivo, tá? Então, é um lifting adequado a um procedimento não invasivo, tá? Então, além disso, esse fio de PDO tanto vai ter efeito de bioestimular colágeno, quanto pode ter um efeito de tração leve a moderado no rosto da gente, tá? E além disso, também tem os fios lisos. Esses fios lisos vão promover colágeno, tá? Vai ter a formação de colágeno ao redor do fio e que vai durar em torno de 1 ano, até 2 anos pode durar esse colágeno permanecendo no corpo da gente. E hoje em dia é muito importante a gente saber um conceito que está muito sendo utilizado, que é prejuvenation, tá? É um neologismo que as pessoas fizeram, que o que seria o prejuvenation? É a prevenção e o rejuvenescimento aliados, de mãos dadas. Então, o intuito da gente é promover o bioestímulo de colágeno para que no futuro você não precise ter tantos pontos de sustentação, não precise usar tanto preenchedor, para você agir de forma na prevenção, para mais na frente a gente não precisar usar tanto produto para atuar, né? Então, além dos fios de PDO que a gente conhece, que a gente fala muito hoje em dia, também tem os fios silhuete, que foi os que a Larissa falou, e são substâncias diferentes, ambos são absorvíveis. Hoje em dia é mais frequente usar os fios de PDO, mas os fios de silhuete também têm sua indicação, que são parecidas. E depende de cada caso. Cada paciente vai ter sua indicação. Ou os fios de PDO ou os fios de silhuete. O que não se usa mais hoje em dia são fios permanentes, gente. Por quê? Porque tudo que a gente coloca no nosso rosto, mais na frente a gente vai ter o efeito disso. Se a gente coloca um fio permanente no rosto, mais adiante, como a paciente de Larissa, a gente não consegue fazer mais nada em cima disso, porque ela tem fios que acabam atrapalhando os procedimentos futuros, né? Acho que deu para a ideia, né? Esse fio de PDO é diferente do fio de sustentação. Acho que é mais ou menos isso. Então, fio de PDO pode ser sustentação e pode só ser fio liso, tá? Acho que é mais ou menos isso aí. E eu tô vendo aqui que Liane fez essa pergunta. PDO é diferente do fio silhuete, que foi agora o que Dani respondeu, Liane. isso. Eu vou dizer assim, a minha experiência, bora lá, prática em relação ao silhuete. Por que que hoje a escolha do PDO está sendo maior? Mais usado, né? Está sendo mais usado. Custo-benefício. Porque a expectativa do paciente em relação aos fios, às vezes, é muito grande. E aí, vamos lá. Existem grandes situações, por exemplo, pacientes com 45, 50 anos, que já têm um desabamento facial maior, que nunca fizeram nenhum procedimento, que elas vêm na expectativa do fio salvar a vida, ela vai precisar realizar mais procedimentos além do fio. Porque o fio será uma etapa de estímulo de colágeno e teremos preenchedores, enfim. E o silhuete, por ter um valor maior para o paciente e o benefício, às vezes, não ser no sentido de resposta imediata, não ser tão intensa como o paciente deseja, ele acabou se tornando um pouco menos usado, apesar de ter, sim, ter suas qualidades, como o fio PDO. Lembrando, o fio de PDO é polidioxanona, é a substância do fio, gente. A substância do fio é polidioxanona e o silhuete, a substância do fio, é o ácido polilático, tá? Essa é a diferença dos dois. Mas eu acho que o silhuete, ele caiu um pouquinho em decorrência mais do valor mesmo, sabe? E porque as indicações são mais ou menos as mesmas. O PDO ele pode ser usado em vários lugares com excelentes respostas. Então, foi mais ou menos isso que eu consegui enxergar. Fiz muito silhuete, hoje eu consigo fazer muito PDO e vejo que é muito por questão financeira mesmo. Que o PDO, além de tudo, ele é extremamente acessível para o paciente. Então, eu acho também que hoje em dia, com os fios canulados, em algumas indicações,
Melhorou muito o Muito. pós-operatório, até de vocês, o pós-procedimento. É. Antes, os fios. Na verdade, a gente ainda usa muitos fios, tanto com agulha quanto com cânula, Sim. tá? Existem as duas maneiras. Porém, hoje em dia, os fios granulados, em algumas áreas muito delicadas, têm a vantagem de diminuir a chance de rostinho no rosto, de ter um pós-procedimento muito mais tranquilo. E Exato. que o fio silhuete tem um pouco mais de dificuldade em relação ao procedimento em si, tá? Mas Sim. ambos são maravilhosos. Depende muito da indicação, né? E é como a Larissa falou realmente, assim, a gente tem que saber adequar a expectativa em relação aos fios. Os fios de PDO tem para mim que ele é como se fosse a cereja do bolo, na verdade, assim. A gente não Isso. pode começar por fios de PDO. A gente tem que preparar esse rosto, fazer toxina antes dos fios, inclusive, que eu vou explicar mais para frente por quê. Não adianta chegar imaginando que o fio de PDO vai colocar tudo no lugar, porque não é assim que funciona. A gente É. tem uma pele que é muito mais complexa, tem estruturas envolvidas, tem gordura, tem músculos, tem tendões, e então, assim, é algo que a gente precisa ter muito mais cuidado e delicadeza. E o fio de PDO é um refinamento que a gente vai explicar mais adiante. Perfeito. Vamos próxima. Doutora, me fala sobre as indicações. Tenho dúvidas se com a minha idade já posso fazer. Tenho 30 anos e já sinto minha pele caindo. Vamos lá, em relação. As pacientes me perguntam muito sobre esse quesito idade. Eu olho muito além da idade, tá, gente? Porque tem pacientes Uhum. com 50 anos que têm uma firmeza da pele que eu Uhum. fico impressionada quando eu digo, traga este colágeno para mim, meu amor. E temos pacientes Bem isso. jovens que às vezes tem uma genética que realmente tem uma degradação de colágeno precoce, se expuseram muito ao sol. Então, são pacientes que a gente precisa pegar no colo um pouquinho mais cedo. Os fios de PDO. Iniciou um processo de perda de colágeno, ele já tem indicação. Então, vou dar o meu exemplo. Eu comecei já a estruturar bem o rosto, mas eu noto, por exemplo, o meu pescoço com essa pequena flacidez. Sim, eu vou realizar, além do Ultraformer, fios de PDO, porque eu quero dar uma firmeza nessa regiãozinha da minha papada, da flacidez que deu início, Uhum. pode ser realizado. Então, começou o processo de flacidez, você tem indicação. Flacidez de pálpebra inferior, que é uma área extremamente limitada, temos indicação. Pacientes que chegam para mim, 55, 60 anos, que é como eu falei, inclusive eu acho que mandaram também mensagem, eu não coloquei aqui, a paciente Uhum. falando que a mãe, que saber se a mãe tinha indicação de fazer fios de PDO e relatou a idade dela. Depende, eu tenho que olhar a foto, ver a estrutura do rosto da Uhum. paciente. Tem pacientes que tem, como eu falei, tem pacientes que tem uma perda de coxins de gordura, tem um deslocamento dos ligamentos. Então, tudo isso a gente olha e em conjunto, como o Dani falou, o fio ele pode ser indicado na grande maioria das vezes. Mas alinhar a expectativa com realidade, ele é uma cereja do bolo. Outro exemplo que eu vou dar para vocês, eu tenho uma paciente, ela tem uma média de 40 e poucos anos, nós vamos fazer semana que vem fios nela, mas eu vejo que ela tem um desabamento do contorno mandibular, Uhum. então eu vou preencher, estruturar essa área e vou fazer aquele efeito de tração com os fios de ancoragem, porque vai dar um efeito imediato de tração, que pra gente, assim, para o dermato, eu vou dizer esse detalhe porque faz diferença. Assim, nós, dermatologistas, né, Dani, quando a gente olha para Uhum. vocês, a gente olha no quesito prevenção. A gente olha assim, 10 Uhum. anos na frente, o que é que eu posso fazer por ela, né? Para daqui a 10 anos ela estar bem. Então, tudo que envolva produção de colágeno, o dermato ele agarra com todas as forças. A gente E ama, né? vocês, e assim, o paciente ele é muito imediatista. Então, o que é que o dermato faz? Ele, às vezes, ele precisa realizar um procedimento em que ele apague, digamos, o fogo imediato, algo que está muito chamativo, mas, ao mesmo tempo, a gente vai e faz um banco de colágeno para o paciente. Porque, como o Dani Uhum. falou, futuramente vai reduzir
a aplicação de preenchedores, vai ter uma pele sempre saudável, vai reduzir a necessidade, ou então pelo menos atrasar o máximo que se pode a necessidade de um lifting, né, cirúrgico. E vou falar mais, tem pacientes que chegam aqui, Dani, e dizem assim, doutora, não tem jeito, se for assim, eu vou logo para a cirurgia. Gente, a cirurgia não é a melhor dos mundos em todas as situações, não. Nem tudo é indicado fazer cirurgia. Às vezes você está muito magro, com todas as perdas de estrutura, você acha que só puxando a pele você vai ficar bem? Não vai. Você vai precisar logo em seguida estruturar. Os cirurgiões plásticos e a dermatologia, eles estão extremamente ligados, tá? Então é isso, né, Dani? Acho que eu respondi em relação à idade, né, pessoal? Gente, vão perguntando se vocês tiverem dúvida. Eu sei que para muita gente é um mundo novo a questão dos fios de PDO, mas vão fazendo as perguntas que vocês acharem necessário, né? Próximo, isso aí. Dani. Acho que dá pra gente começar. Deixa eu ver aqui pessoal, a gente vai começar a abordar, não foram perguntas direcionadas, né, diretas a isso, mas a gente vai abordar área por área, para dar um nortezinho para vocês das indicações. Bora lá, Dani. Perfeito. Acho que a gente pode começar com a região dos olhos, tá? Em relação à aplicação de fios de PDO, enfim, fios no geral absorvíveis para a flacidez das pálpebras. Hoje em dia, principalmente com o uso de máscaras, tudo que a gente olha é isso aqui, né? A gente passa na rua, todo mundo tá com máscara, só olha para os olhos. Então, houve uma crescente, assim, um aumento crescente de pessoas buscando melhorar a área ao redor dos olhos. E os fios de PDO têm indicação nesse sentido, tá? Além disso, tanto em região à pálpebra superior quanto inferior, a gente pode aplicar fios de PDO. Na pálpebra superior ficou muito famoso também o efeito Fox Eyes, que não sei se vocês conhecem, mas é aquele efeito raposa que todo mundo comenta, todo mundo quer ter o olhar da Kylie Jenner, das celebridades, e é uma opção bacana. Porém, a gente tem que sempre estar frisando que esse efeito que a gente faz com fios de tração, com fios espiculados, esse efeito da Kylie Jenner, por exemplo, de Fox Eyes, é um efeito que ele não é permanente, é um efeito que vai ter o seu tempo de ação, que vai estar relacionado com o tempo de absorção do fio, tá, gente? Então, se a gente quer um efeito mais duradouro, de bioestímulo de colágeno, de melhor elevar essa pálpebra e reduzir a flacidez em relação à pálpebra superior, a gente tem que associar outros procedimentos. Por que eu friso tanto nisso? Não adianta a gente colocar um fio de tração aqui se a toxina não está funcionando, se você não tem botox e está sempre enrugando essa região inferior para baixo. O fio não vai funcionar, né? Então, assim, além da toxina, a gente também pode fazer ultraformer nessa região da pálpebra superior, tudo com o intuito de abrir o olhar, de melhorar a flacidez e diminuir essa sensação de cansaço que a gente tem ao longo do tempo, né? Isso para a pálpebra superior. Além disso, na pálpebra inferior, que é uma área muito delicada e que hoje em dia é difícil a gente conseguir abordar, principalmente porque a gente não pode fazer Sculptra, Radiesse, que são bioestimuladores injetáveis, a gente não consegue acessar essa região porque é contraindicado, né? Então, como é que a gente vai conseguir bioestimular colágeno na pálpebra inferior, que é tão delicada, se a gente não pode lançar mão do Sculptra, do Radiesse, né? Então, a gente tem outras maneiras, que são os fios de PDO e também ultraformer. Tanto um quanto o outro, nessa região, principalmente associados, a gente consegue melhorar aquele aspecto craqueladinho que fica geralmente depois da maquiagem. Quando a gente se maquia, fica toda bonita e aparece aquele craquelado aqui embaixo. Linhas finas também. Tudo isso vai ser melhorado com os fios de PDO e com o ultraformer também. Porém, isso não é um efeito imediato. Não é fiz ultraformer, coloquei os fios. O efeito não vai aparecer na primeira, assim que sai do procedimento. Ele vai sendo cumulativo. E conforme o passar do tempo, esse estímulo de colágeno vai melhorando e após 30, 60, 90 dias vocês vão perceber que a pele ficou mais bonita, ficou uma malha assim mais espessa. Quando vocês colocam a maquiagem, não vai ter mais aquele aspecto de linhas finas, de ruguinhas aqui embaixo, que a gente não consegue acessar nem com a toxina e nem com os bioestimuladores, né? Acho que em relação à flacidez de pálpebra é mais ou menos isso. Se tiverem dúvidas, vão colocando aqui embaixo, que às vezes a gente fala rápido. Eu gosto de falar muito rápido, tá? Então, às vezes, a gente esquece alguma coisa.
Mas em Mas eu acho relação à que foi flacidez é mais ou tudo, menos Dani. isso. Tem uma coisa que é interessante também que eu queria passar para vocês. Em relação o Fox Eyes, ele deu um boom muito grande, né? Até por questão das Sim, sim. famosas, enfim, das modelos. Mas é algo também que o dermato, né? O olhar de cá também é muito importante. Nem todo mundo combina com ele. Sabe? Não. Eu acho que nem todo mundo combina com aquele Fox. Porque, gente, o Fox, ele tem uma abertura na ponta, tá? Ele faz uma abertura assim, né? A nossa Lateral, né? lateral, ele faz essa abertura. Nem tem gente que fica lindo. Então, esse olhar do dermato também para passar Uhum. para o paciente é muito importante, né, Dani? Então, em relação a periorbitário, é isso. E outra coisa da pálpebra inferior. É um calinho para os dermatos, a pálpebra inferior, né? A Sim, gente sim. fica assim, quando Nada. o paciente. A gente fica assim, ai meu Deus, não posso colocar um bioestimulador, porque o bioestimulador ele pode dar aquele aspecto das fibrosezinhas, das bolinhas, e essa área é Uhum. muito fina. Então, por isso que a gente normalmente aplica mais profundo, e nessa região pode formar essas bolinhas que não é agradável. Então, os fios revolucionaram no quesito de pálpebra inferior, no quesito Uhum. de códigos de Código de barra, barra. porque são Aqui a áreas, não, região. essa região da glabela, porque não são tão acessíveis para que a gente possa realizar outros estímulos. Lembrando que Dani falou, associação de terapia, fios de PDO, ultraformer, para essa região periocular é sensacional, é muito bom. Agora vamos lá. Flacidez de pálpebras, Dani falou, melhora das rugas de expressão. Gente, bora lá. O que é que eu tô falando? Rugas dinâmicas, rugas de movimento. Fazer bravinho, levantar a sobrancelha, sorrir. A formação dessas rugas, nós sabemos já da importância do Botox, tá? Mas vocês Uhum. devem lembrar, o Botox, o que é que ele está fazendo? Ele está relaxando o músculo, né? O Botox, a toxina, ela vai lá nos receptores, no processo de acetilcolina, e aí faz com que aquela contração não seja tão intensa e o músculo relaxe. Mas lembrando, a toxina será degradada e os músculos irão voltar a funcionar e a formar os vínculos. O que é que o PDO faz neste quesito? Quando nós aplicamos de forma paralela à área da ruga, nós estamos intensificando colágeno naquela região, certo? Então, isso faz com que a pele vá se tornando mais firme. Eu tenho pacientes que têm uma frouxidão nessa região da testa, que parece que a pele, ela de certa forma é deslocada. Ela não é tão fixa na calotra craniana, Uhum. né? Ela tem essa frouxidão. Então, faz com que as rugas sejam mais fundas, com que o botox não haja tão bem quanto deveria. Às vezes o botox ele até pesa muito e cai muito essa área. Esses pacientes, eles se beneficiam da associação de outros procedimentos, como o fio de PDO. Então, o fio de Uhum. PDO na linha da ruga é para produzir colágeno a longo tempo. E quando a gente faz perpendicular às linhas de ruga, nós faremos um relaxamento daquele músculo. Então, a longo prazo, vai fazer com que você diminua essa força muscular, tá? Não só o Botox. Agora eu vou dizer na prática, sempre trago para a prática, porque eu acho que é muito importante. A prática nos ensina também. Eu recebi uma paciente que ela realizou, na verdade eu venho recebendo pacientes que realizam fios de PDO. Essa foi uma paciente que realizou fio de PDO para a região da glabela, onde ela tinha aquela ruga muito profunda. Era bom se estivessem aqui para falarem, fui eu, mas enfim. Eram rugas profundas e ela veio dizendo nem o Botox tinha retirado a ruga e que o profissional que realizou o procedimento colocou os fios de PDO, mas também não tinha funcionado. Aí eu Uhum. conversei com ela. O fio de PDO, naquele sentido, foi para um estímulo de colágeno a longo prazo. Talvez o profissional que realizou não teve aquela conversa da expectativa, né, do paciente no quesito a longo prazo.
Nestes casos, o que é bom para o paciente quando o paciente tem essa região funda de colar, da glabela, né? O vinco, né? Da ruga. A gente, com toda a cautela, com o uso de cânula, com nossa aspiração, com a expertise do médico que vai realizar o preenchedor, porque aqui é uma área de risco, é uma área que precisa de cuidados, preencher. Quando a gente preenche essa região, é incrível como tem uma resposta como uma forma de bloqueio, é como uma barreira para aquela força muscular, né? Mas tem que ter todo o cuidado. Essa paciente, ela já tinha feito botox, ela já tinha realizado os fios de PDO e eu fiz o preenchedor na área, ficou incrível. Mas o que é que eu relatei para ela? Olha, de tudo, o que realmente estará prevenindo a longo prazo, né, que É o você fio. não tem esse vínculo tão profundo, é o fio de PDO, porque é aquele que estará ali produzindo colágeno. Então, foi sim uma boa indicação, só que precisava ter sido alinhado às expectativas da Uhum. paciente, né? Perfeito. Certo? Próxima, Dani, vamos lá. Vamos lá. Ó, Dani, estão falando aqui, Dani, maravilhosa. Ah, obrigada, gente. Maíne, minha amiga, 20 anos de amizade aí, Mari. Ai, que lindo. Hoje eu me encontrei também com um grande amigo que estava aqui, Foi? Henrique, 20 anos de Ah, amizade também. Bora lá, acho que a Dani. gente flacidez de pálpebra inferior e código de barra. A flacidez de pálpebra inferior eu já comentei mais ou menos, vou comentar de novo para vocês. Em relação à pálpebra inferior, como Larissa falou, a gente precisa fazer como se fosse uma malha, a gente chama até de mesh-like em inglês, tá? É uma malha mesmo em formato de jogo da velha, que a gente aplica tanto na pálpebra inferior, também pode ser colocado na região do código de barras, tá? Qual é o intuito? Além dessa malha formar uma área que vai evitar que você faça mais flacidez, principalmente na região periorbital, quanto na região ao redor dos lábios, essa malha vai estar ali sempre produzindo colágeno e reduzindo esse aspecto de código de barras que a gente vai formando, tá? Não sei se vocês sabem, mas tanto a região periorbital quanto a região ao redor dos lábios são as áreas mais delicadas e que sofrem mais com o envelhecimento ao longo do tempo, tá? Isso por quê? Porque são as áreas que a gente mais movimenta. A gente usa a boca para, enfim, para tudo e o movimento dos olhos para tudo também. Então, são as primeiras áreas que vão envelhecer. E nesse caso, cabe muito bem os fios de PDO. Tanto os fios de PDO como o Ultraformer também. A gente pode associar nessa região para, no futuro, evitar essa formação de código de barras ou para reduzir as linhas de código de barras que a gente já tem, né? A mesma coisa com a região da pálpebra inferior. São duas ótimas associações. Eu digo que os fios de PDO lisos são muito bons para áreas de risco, tá? E áreas que às vezes a gente não consegue associar com outros procedimentos ou com outras tecnologias. E então, glabela, como Lari falou perfeitamente, é uma área muito interessante a gente usar os fios de PDO associado a outras técnicas. Pálpebra inferior, que também é uma área considerada de risco, ao redor dos lábios, porque às vezes se a gente preenche essa área não fica um aspecto bonito, então a gente tem que ter muito cuidado, muita cautela. Então os fios de PDO são mais uma ferramenta para a gente, para melhorar o aspecto, e acredito que seja isso. Então é uma Para arma mim, que a gente tem assim, a mais. para mim é uma arma assim, sensacional para essa área de código de Também barra. gosto, também gosto, Porque Lari. assim, às vezes o preenchimento ele fica com aquela Sim, sim, elevaçãozinha, né? Com aquele efeito que às vezes a gente tem que ter muito não cuidado. gosta. E o Botox nessa região tem sua indicação, mas às vezes a paciente se Sim. incomoda com aquela paralisação, né? Às vezes não consegue nem beber um pouquinho de água, que escorre um pouco. É só se você usar uma subdose, né? Que são aqueles Uhum. micropontinhos de Botox. Mas enfim, para mim uma excelente indicação. E Mais Ultrafor, áreas, gente, flacidez e desabamento facial. Como eu já conversei com vocês, normalmente quando nós vamos fazer para esse quesito de desabamento facial, estou começando a apresentar aquele bulldoguinho. O fio, nós utilizamos aqueles estipulados, são umas garrinhas, gente, que tem no fio. Pode ser as garrinhas, os subtipos bidirecional, que às vezes os pacientes me perguntam, doutor, o que é esse fio col, fio espiculado? As pacientes fazem uhum. esse tipo de pergunta, né? Bidirecional, tridimensional, ele é tridimensional?
Então, esse subtipo é para falar das garrinhas, se ela está numa direção para cima, para as laterais, para baixo. E aí nós utilizamos para fazer esse efeito de tração. Só que eu falo sempre para as pacientes, elas vêm para mim, doutora, faça isso. Gente, não é assim. Não é assim. A gente tem que aliar sempre, mais uma vez, relatando as expectativas do paciente. Ele é maravilhoso. Como eu estou falando para vocês, eu preciso avaliar a estrutura do rosto, ele é a cereja do bolo. Se a paciente já tem tudo isso estruturado e está iniciando uma perda nessa região com a queda, a formação do bulldog, 2 fios, 3 fios de um lado, 2 fios, 3 fios do outro de tração, é sensacional. Fica muito bom. Mas temos que observar o rosto como um todo. De todo modo, sim, ele tem aquele efeito lift imediato, que é o efeitozinho de tração, por causa dessas ancoragens. Então, para quem tem o rosto em desabamento, que já tem um rosto estruturado, né? Com preenchedores, enfim, é um rosto estruturado, tem uma indicação maravilhosa de realizar os fios para esse quesito de desabamento facial. Inclusive, só acrescentando, desculpa, Lari, te interromper, só acrescentando rapidamente, além disso, o fio de tração para terço inferior e terço médio, uma indicação muito interessante dele é principalmente para quem tem um rosto que não quer acrescentar volume. Já fez preenchedor, já está com o preenchimento em dia, ou já é um rosto que não precisa de nenhum preenchimento nesse sentido. O fio de PDO tá maravilhoso, porque ele não agrega volume para você, tá? Então é mais uma opção para quem tem um rosto redondinho, que não tem indicação de preenchimento. Gente, estamos aqui. Duas, né? Aqui, né? Todo mundo sabe, quando eu sorrio, as minhas bochechinhas, elas, né? Assim como a da minha filha. Somos duas. Vem com tudo. Então, é uma grande indicação. Quando começa a formação do bigode chinês, o famoso bigode chinês, sulco nasogeniano, a gente fazer esse puxadinho aqui, ó, tá? Então, a gente consegue fazer isso com os fios sem precisar dar volume nessa região. Lembrando, isso porque eu tenho essa área que eu não perdi essa estrutura malar medial, né? Toda a região zigomática já está estruturada, já está preenchida. Então, nessa hora, se eu tiver com a quedinha, eu coloco os 2 fios de cada lado ou 3 e eu consigo fazer um efeito de sustentação desejado. Bora lá, Dani. Flacidez e desabamento facial já foi. Pescoço. Vamos descendo, né? Porque a gente, às vezes, cuida dessa região do rosto e esquece o pescoço, esquece a região da papada, como a Larissa estava comentando agora. Então, principalmente hoje em dia, a gente tem um termo que está muito utilizado, que a gente chama tech neck, tá? Basicamente são as linhas que vão se formando ao redor do pescoço, principalmente com o hábito da gente estar sempre com o celular e olhando o celular, então acaba abaixando a cabeça e formando essas linhas ao redor do pescoço, tá? Isso é um sinal de envelhecimento. Nessa região, a gente pode usar fios de PDO? Pode. Eles são indicados, é uma opção para melhora. Além dessas linhas, ele também ajuda em relação à flacidez do pescoço e à própria flacidez da papada também, tá? Porém, a gente sempre tem que aliar as nossas expectativas com relação ao procedimento. Principalmente se você tem uma flacidez muito intensa, ou se é um paciente que tem uma gordura proeminente nessa região, é importante a gente usar uma tecnologia que consiga acessar essa região de gordura e melhorá-la também, junto com os fios de PDO, tá? Mas sim, é uma opção muito boa. Geralmente, quando a gente coloca nessa região do submento, que é a famosa papadinha, a gente faz uma rede mesmo, uma malhazinha aqui embaixo, né, da papada, para proteger, é mais uma área que dá firmeza aqui embaixo para a gente conseguir evitar mais no futuro que tenha esse desabamento e essa flacidez na região da papada, tá? É bem bacana, acho bem interessante esse uso do fio de PDO, mais uma opção para a gente. Não, e para pescoço, né? Que pescoço maravilhoso. É uma hora que a gente não quer dar volume, pessoal. Né? A gente tem que lembrar disso, o pescoço é uma hora que a gente não quer deixar de magrinho. Então, assim, focar em colágeno nessa região né, é o que faz a diferença. E, mais uma vez, pensar nisso na prevenção, quanto antes se inicia, melhor, né? A queixa da flacidez,
melhor será a sua resposta, né? E aí eu acho interessante porque existem muitas imagens dos fios nessa região do pescoço que as pacientes se Sim. assustam, né? Porque são muitos fios e as pacientes, meu Deus, é uma área grande, é uma área que precisa ter Uhum. mais fios mesmo, pessoal. Mas não se assustem, aquela foto que nós tiramos é uma foto muito bela, é uma foto que chama a atenção, né? De certa forma, que o paciente, meu Deus, às vezes ele se Se assusta, mas assusta. aquilo ali ele tá anestesiado, né, amiga? Então, é Uhum. tranquilo nesse sentido, nesse quesito, né? Eu acho sensacional os fios para essa Sim, região sim. de pescoço e de papada. Que mais, Dani? Pronto, eu acho que é isso. Ah, Acho que é isso. só um pontinho, pessoal, também, flacidez corporal, e aí eu vou dar uma atenção especial para a região do umbigo caído, principalmente pós-gestação. Eu tenho pacientes, ou então quando vão realizar algum procedimento como uma abdominoplastia e que o umbiguinho ele fica um pouquinho mais tracionado para baixo, nós realizamos nós podemos, como uma opção, além do Sculptra, que é muito bom para essa região, para essa flacidez, nós temos os fios de ancoragem para puxar o nosso umbiguinho para Uhum. cima. Lembrando que é temporário, mas que nós teremos uma malha de colágeno ali, contrária à gravidade, né? Antigravitacional. Então, isso é muito importante para a durabilidade daquele efeito lifting, esse quesito de ficar o colágeno no sentido antigravitacional. Isso já tem estudos mostrando desse benefício. É, então, eu acho que nós conseguimos Uhum. abordar as principais áreas da aplicação dos fios de PDO. Uhum. Eu vejo que nós temos uma dúvida aqui de Luzia. Luzia está falando quem teve paralisia facial e ficou com um pequeno defeito na boca, pode Boca. fazer esse procedimento? Olha, Luzia, normalmente quando eu pego assimetrias faciais de um paciente, eu acho que de certa forma é um desafio para o médico que recebe este tipo de paciente. Sim. Nós avaliamos a melhor necessidade. Eu tenho uma paciente que ela tem uma paralisia e nós conseguimos inicialmente, nós preenchemos só um lado do lábio. Isso Uhum. ajudou muito, porque ela tem um afrouxamento, eu fiz uma pequena eversão no lábio superior e em seguida nós realizamos 2 fios para ancorar nessa região, nesse sentido. E que também ajudou, pelo menos, para que ficasse mais igual, né? Que Sim, equilibrasse. sim. Não, digamos, vamos lá, eu vou dar até uma porcentagem no quesito, porque foi minha única paciente de paralisia que eu fiz essa simetria, né? Então, o meu N de pacientes ainda não é grande nesse quesito, relacionado à aplicação dos fios. Mas nós tivemos aí uns 70%, digamos assim, de Eu melhora. A paciente tenho. ficou muito satisfeita, muito satisfeita. E é uma área, em relação a esses pacientes que têm paralisia, é muito interessante. Eu tive, acho que 2 casos na época da minha formação, tá? Uma menina bem jovem que teve, ela tinha a região da parótide atrofiada, então isso causava, enfim, uma área de assimetria do rosto também. E a outra segunda paciente já tinha uma síndrome genética que também ocasionava o mesmo efeito de assimetria. A área da estética está muito interessante nessa área. A gente consegue trazer simetria para o paciente. Não necessariamente com os fios de PDO nesse caso, tem que ser avaliado, mas o preenchedor e a própria toxina no terço inferior, principalmente para melhorar a simetria do ângulo da boca, em relação à região dos olhos, que eles ficam com uma paralisia em relação ao orbicular. E isso tudo ajuda. Só uma pequena simetria já traz mais benefício para o paciente já sai mais feliz e satisfeito. Eu tive 2 casos, acho que na época da minha formação, e foram sensacionais. Os pacientes todos saíram muito satisfeitos. Satisfeitos, né? Não, com Uhum. certeza. Tá, Luzia? Nós temos aqui também Esté, qual a durabilidade? Nós vamos falar sobre isso, acho que é agora, né, Dani? Vamos ver aqui. Sim. É, Você até comentou lá no início, mas vamos falar agora também. tá, deixa eu só ver aqui. É a melhor opção de estímulo de colágeno, porque eu tô vendo a pergunta aqui já de Marconiette, que também te elogiou super, minha paciente querida. Beijos. É, Linda. É melhor usar o PDO ou Ultraform. É justamente isso. A melhor opção de estímulo de colágeno. Aí, vamos lá. Como eu já conversei aqui com vocês.
A gente tem que aliar sempre as expectativas e o nosso objetivo quando nós olhamos uma face é avaliar na paciente o que é que ela mais se beneficiaria. Quando eu vejo um paciente para que eu possa definir ultraforme, fio de PDO, se eu vejo que é uma pele, Marconete, que está um pouquinho mais solta, mas é uma paciente que está mais estruturada, já tem uma volumização boa, eu vou nos fios. Se é uma paciente que ela tem um pouquinho mais de queda, mas eu vejo que ela não tem tanta estruturação, eu gosto muito do estímulo de colágeno, que vai dar um certo volume do Ultraformer, assim como ele tem também o seu efeito lifting do SMAS muscular. Mas isso vai depender muito de cada paciente. E vou te falar, se você tem a possibilidade de associar estímulos de colágeno, é melhor. Então, digamos, no ano eu quero fazer um Ultraformer e em 6 meses eu faço 4 fios no meu rosto. Isso é incrível. O que nós queremos passar para vocês em relação aos fios de PDO e em relação aos outros estimuladores de colágeno é a importância deles a longo prazo. Né, Dani? A associação deles a longo prazo. Então, não quer dizer que você possa usar outra forma, então você não tem mais indicação de fazer os fios. Talvez outra forma vai te estruturar em um ano, te dar o volume que você precisa, aquele efeito de estruturação que você precisa, mas um ano depois você começou a ter uma pelezinha caindo nessa área. Os fios, eles terão sua importância. Sim. Uma paciente que tem flacidez de pálpebra inferior, se for uma flacidez um pouquinho mais acentuada, grau 2, para mim é a junção dos dois, é o Ultraformer e os fios de PDO. Para a flacidez de pálpebra inferior, eu normalmente gosto de fazer a associação. São os melhores. São os melhores. Então, a mesma coisa, pálpebra superior. Tá ainda com um desabamento inicial, uma flacidez inicial da pálpebra superior, podemos sim começar com Ultraformer. Tá com um grauzinho um pouquinho maior, podemos associar os dois. Para mim, é a indicação perfeita, tá? Então, vai depender. Vai depender. Isso é o que eu tenho para te falar. Mas que não é que um substitua o outro. Então, quando as pacientes fazem essa pergunta, qual é o melhor? Eu sempre digo a paciente, não existe o melhor. Existe, na verdade, a indicação correta naquele momento para você, né? É isso, Dani. Vamos para a próxima que eu pergunta. acho que quem me perguntou sobre a duração agora foi Esté. Esté nos perguntou sobre a duração. Sim, em relação ao bioestímulo de colágeno, a duração, o procedimento vai ficar produzindo colágeno, tá? Em torno de 1 a 2 anos a gente já tem estudos mostrando que a produção de colágeno persiste por todo esse tempo, tá? Em relação à atração, não. A atração é uma atração que não é permanente, ela não vai durar 1, 2 anos no rosto, vai ser bem inferior, porque como o fio é absorvível, conforme o fio vai sendo absorvível no organismo, essa atração também vai sendo reduzida, tá? Mas vai ter sua ação de estímulo de colágeno permanente após, assim, pelo menos de 1 a 2 anos após. É como eu falo, olha, quando a tua atração estiver reduzindo, o teu colágeno ele vai estar aumentando e ele vai compensar, porque ele vai dar a firmeza que você precisa. Exato. Né? Conforme então, a atração vai... uma casadinha, né? Pode falar, Dani. Em relação à dor, que é o mais importante, né? Porque depois de todas essas agulhas e colocação de fios, a pior preocupação do paciente é se dói. É um procedimento tolerável, a gente consegue usar tanto de pomadas anestésicas quanto de bloqueios anestésicos para melhorar a experiência de vocês durante o procedimento, mas de uma forma geral, até sem bloqueio, o paciente tolera muito bem, na maioria das áreas. As áreas que realmente têm um pouco mais de dor, de sensação de incômodo, a gente pode bloquear, que na verdade é anestesiar toda a região, né, esse bloqueio que a gente faz, para diminuir o desconforto e melhorar a experiência de vocês durante o procedimento. Mas é completamente tolerável, não é um procedimento muito doloroso, um procedimento tranquilo com relação a todos os outros que a gente tem, né? Não sei, Larissa, assim, em relação à prática dela, mas para mim eu achei bem tranquilo, os pacientes toleram bem. Toleram demais, né? E quando, às vezes, quando senta um pouquinho, ela faz assim, é a dor da beleza.
É a dor da Isso. beleza entrando, se concentra. Mas, assim, gente, de verdade, não dói, né? Assim, na verdade, é suportável, né? A gente tem que pensar Sim, isso, é sim. suportável. É, A próxima. eu acho que temos perguntas aqui antes de eu falar de falarmos sobre Deixa eu ver se as eu acho aqui. complicações. Gente, é o seguinte, nós temos 10 minutos para terminar essa nossa live. Logo Já em seguida, passou tão rápido. já passa muito rápido, é incrível, Dani. Nós temos 10 minutos aí para falarmos ainda sobre os fios e logo em seguida nós teremos o nosso sorteio. Eu vou ter que realmente finalizar às 5 porque eu tenho que fazer o sorteio. Então, vamos para os últimos momentos, mas deixa eu tirar então essas dúvidas que vocês estão tendo aqui. Primeiro, sobre na região da glabela, além do botox, pode ser feito fio de PDO? Priscila, Sim. pode ser feito fios de PDO na região da glabela como estímulo de colágeno e também como um relaxamento a longo prazo dos músculos, tá? Pode ser feito na glabela. Tem mais uma pergunta da Consuela Leite. Muitas rugas na testa, o que é mais indicado? Bom, se são rugas fixas, não são rugas à movimentação, elas sempre estão presentes. Além da toxina do Botox que você precisa fazer, o fio de PDO está indicado também nessa região da fronte, tá? Vai ajudar na região do estímulo de colágeno e vai diminuir um pouco essa ruga fixa que está marcada, tá? Se forem rugas da movimentação do rosto, de franzir a testa, a toxina botulínica por si só já vai resolver o problema das rugas na fronte, né, na testa. Sim, sim. Acho que é isso. Quero esse olhar da doutora Larissa. Gente, olha só, Linda, Mariana, né? deixa eu contar um segredo. Gente, ó, bora lá. Meu olhar, na verdade, a minha sobrancelha, ela é o marco, né? Eu acho que sempre comentam sobre ela. Mas ela tem um componente genético, tá? A minha mãe tem essa sobrancelha, minha filha tem essa sobrancelha. Mas como podemos fazer com que isso se torne assim, né, Dani? Bora lá. Uhum. Primeiro, eu faço Sim. Botox desde os 27 anos. E aí, eu tinha aos 27, eu fui chamada por minhas chefes da residência, porque eu sempre fui uma pessoa de me expressar muito, né? Tanto de careta, quanto levantar o sorriso, enfim. E aí eu fui chamada, a única das 4 que precisava realizar um Botox logo aos 27 anos. Então, fizemos e foi maravilhoso. Hoje em dia, o que é que eu faço? Como eu tenho uma sobrancelha já um pouquinho alta, o Botox, eu não sei se vocês sabem, nós conseguimos também, através de vetorização da musculatura, alinhar se a gente quer deixar o olhar mais aberto, uma sobrancelha mais elevada, e tudo isso nós fazemos. Então, temos o Botox para elevação de sobrancelha como uma consequência após a retirada das rugas, né, Dani? Então, nós temos o Uhum. Botox, nós temos os fios de tração e nós temos o Ultraformer de pálpebra superior. Todos esses 3 são indicados para elevação da sobrancelha, tá, pessoal? E aí é o teu profissional que vai determinar o que será Indicar. melhor para você. Particularmente, quando a paciente me vem querendo abrir o olhar e elevar a pálpebra, primeiro eu faço o Botox, logo em seguida eu indico, vejo se a pálpebra Uhum. ela tem flacidez. Se ela tiver flacidez, eu faço o Outra forma. Ultraformer. Se ela não tiver flacidez, eu vou para os fios apenas para atração. Perfeito. Ok, então acho que respondemos todas as perguntas aqui. Acho Posso que sim. finalizar? Bora lá. O último tópico, gente, para finalizarmos, é sobre as complicações ou intercorrências inerentes aos fios de PDO. Nós poderíamos não falar, né, se a gente quisesse ficar mais à parte em relação às complicações, mas o que é que eu converso muito com os meus pacientes? Faça um procedimento com aquele que possa resolver uma intercorrência. Porque a Uhum. intercorrência, ela é inerente a qualquer procedimento. Botox, preenchimento, microagulhamento, laser. Então, o que eu indico ao paciente é isso. Por isso que eu prezo tanto por questão de profissionalismo no sentido de currículo mesmo, de Uhum. tempo atuando naquela área. Porque complicação pode existir em qualquer mão de profissional, tá?
mas que o profissional seja capaz de, primeiro, acolher o paciente, que eu acho que é uma falha muito grande e é algo que nós temos aqui com frequência na nossa clínica, pessoas que não são acolhidas no serviço que realizaram o procedimento. Então, primeiro, acolher o paciente e, segundo, ter a capacidade de resolver da melhor forma Uhum. aquilo ali que aconteceu. Então, vamos lá em relação às intercorrências que podem existir nos fios. Quando nós aplicamos os fios, o fio, quando a aplicação é por agulha, principalmente agulha, pode existir a possibilidade de formação de hematomas, de equimoses. Então, nós temos áreas que são áreas nobres, áreas de risco, como, por exemplo, nessa região de olheira, na glabela, que são áreas vascularizadas no dorso do nariz, que podem realmente ter hematomas e equimoses mais intensos. E que pode sim, gente, não é assim, eu não considero uma complicação, eu considero uma intercorrência que pode existir. Claro que um profissional mais expert, ele consegue nessa hora, por exemplo, eu vou fazer aqui um fio canulado, porque eu sei que o fio Uhum. canulado diminui o risco de equimose, de um edema. Outro tipo de intercorrência, a extrusão de uma ponta do fio. Eu tive um caso de uma paciente que ela fez os fios na pálpebra inferior, ela formou um edema nessa região, um hematoma e um edema muito intenso. Então, na semana seguinte, ela disse, doutora, eu estou sentindo furar. O que poderia ser? Eu disse, me manda foto. Quando ela mandou, de pronta eu vi que o fio ele estava tendo uma extrusão por causa desse edema, porque ele estava empurrando o fio para Uhum. fora. No caso, acolhi a paciente, conseguimos fazer, né, um cliquezinho, cortamos Uhum. aquela área e logo em seguida a paciente ficou perfeita, não teve nenhum problema. Outra que esse eu considero sim uma complicação e de certa forma o profissional ele tem que visualizar na hora, porque é imediato, ele pode reverter aquela situação imediatamente. Que é a retração da pele junto com o fio. O fio ele pode retrair junto com a pele e formar um buraco. Nós tivemos um caso de uma paciente que ela veio desesperada, de um outro profissional, que ela veio desesperada, com a retração da pele e com o cabelo dentro. Gente, aí nessa hora nós nos perguntamos assim, o quesito também de asepsia, sabe? Do cuidado com a área. Então, nós tiramos aquela retração. Na verdade, quem estava no dia eu estava viajando. Quem recebeu a paciente foi a doutora Raíssa Evangelista. E prontamente ela conseguiu fazer uma anestesia local, abrir a região, cortar o fio e retirar aquela retração que existia. E, claro, ela fez a limpeza, né, da área e tirou os cabelos que estavam dentro. Então, temos que procurar os serviços de excelência, não porque não vai existir complicação, mas porque se existir a intercorrência, nós conseguimos acolher e tentaremos resolver esse problema. Eu acho que é isso, né, Dani? Uhum. Temos Acho mais que sim. algum, né? Temos mais algo para acrescentar para vocês? Eu acredito, sempre temos. Ah, lembrei. Gente, assim, fios de PDO na região do dorso nasal, eu não indico de pronta. Eu acho que a rinomodelação, ela tem mais benefício e menos risco quando ela é realizada por um profissional capacitado. Tem uma boa resposta. E o risco dos fios na região nobre, que é o nariz, é muito alto, tá? Sim. Mas vou falar até lentamente. Os riscos é muito alto. Nós precisamos encontrar um profissional muito capacitado para realizar fios no dorso nasal. É isso, pessoal. Dani, Agradecer agora, né? A primeiro live. eu queria te agradecer, tá? Eu que Estamos aí agradeço. nessa nova jornada. Eu queria também, pessoal, dizer que
Às vezes é muito difícil eu conseguir entrar aqui sempre, por N motivos, mas estamos tentando Conseguiu num cada vez. feriado, Larissa. Num Conseguiu no feriado, feriado, Larissa. já estamos aqui. Mas conseguimos, eu vou tentar fazer mais lives. Eu acho que é muito importante trazer esse Uhum. conteúdo para vocês. Eu sempre digo aos pacientes, quanto mais informados eles estão, eu acho melhor. Eu adoro Melhor. conversar com os pacientes e, enfim, tirar as dúvidas. Queria agradecer a Dani. Dani, Eu que também agradeço, estou muito feliz em participar. E qualquer dúvida a gente vai conversando, a gente pode fazer outras lives também. Passou tão vamos rápido que a gente fazer. nem viu, né? Vamos fazer. Gente, é isso. Agradeço muito a presença de todos vocês. Vai acabar neste momento. E quem tiver dúvidas, nos mandem. Entrem também no Insta, sigam Dani, que ela estará conosco agora e também no Instagram dela estará postando aí dicas para vocês e vão nos tirando todas as dúvidas, tá? É Tchau, isso. tchau, um beijo. 5 da tarde, vamos fazer agora o sorteio. Beijo, gente! Tchau, tchau.